Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começamos o segundo e último bloco do nosso quinto encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao mistério da morte, um dos novíssimos, uma das últimas realidades que vão acontecer com cada pessoa e com toda a humanidade: morte, juízo, inferno e paraíso. Algumas das verdades esquecidas em não poucos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana. Continuamos a mostrar a visão antropológica da escatologia judaica contida no Antigo Testamento e que, graças a Deus, sofreu uma evolução. Visão escatológica significa a compreensão que Israel tem do pós-morte, da própria morte e do que acontece depois dela. Em síntese, qual o estado da pessoa que morre? Para onde ele vai? Como ele fica? Qual a resposta para o mistério da morte? E já vimos vários textos que tratam desta ideia primitiva chamada de Hades, chamada de Sheol, Hades ou Sheol, ou inferno, a região debaixo da terra, uma mansão de todos os defuntos, onde eles não são destruídos, estão repousando, mas não estão repousando de forma consciente. Não podem fazer absolutamente nada, não podem louvar a Deus, não podem bendizer, não podem glorificar. Não se fala da ideia de um castigo eterno, de uma recompensa eterna. Ainda não amadureceu em Israel a ideia de inferno, a ideia de paraíso. E isso gera, obviamente, se você não tem uma resposta ao mistério da morte, se o pós-morte não é lúcido, não é vivido com inteligência, com vontade, é apenas um corpo dormindo, um corpo sem vida, mas você não está destruído, o morto está ali simplesmente mergulhado nesse mundo sombrio. Isso traz repercussões também para a concepção que a pessoa tem da própria vida. A vida como algo frugal, como algo passageiro, como algo muito breve, como algo efêmero, e isso provoca uma certa inquietação. Viver brevemente e morrer logo em seguida e ir para essa mansão infeliz, essa mansão triste, onde ninguém louva a Deus. Salmo 88, versículo 48, é uma prova desta convicção, digamos assim, inquietante de meditar sobre a vida. É algo passageiro, está passando muito rápido. E nada nos resta quando chegar a morte, senão ir para essa mansão infeliz. Vamos ao texto. Lembrai-vos como é curta a nossa vida. Quão efêmeros os homens que criastes. O homem bíblico nessa época, Israel nessa época, não tem ainda clareza de vida eterna, de julgamento, de recompensa para os bons, ou seja, o céu, de punição para os maus, ou seja, o inferno, e apenas se angustia com o passar do tempo. Lembrai-vos de mim, Senhor, efêmera é minha passagem por esta vida, etc. Agora, nós vamos a um texto mais sombrio ainda. O livro de Jó foi escrito para responder a uma questão existencial considerável. Porque o justo, o inocente, o fiel a Deus sofre? Qual a causa do sofrimento do justo? Jó é o inocente que sempre foi fiel a Deus, mas foi duramente provado. Perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a saúde. A esposa passou a ficar contra ele, passou a insistir para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Seus 3 amigos que vão visitá-lo tentam a todo custo convencer de que se ele está chagado, se ele está enfermo, é porque ele é culpado. Jó se recusa a admitir que tem culpa. Por outro lado, quer entender qual a razão do sofrimento do justo. E faz um desabafo tremendo. Penso que o texto que vamos ler agora, muito inquietante, muito pessimista,
de quem não tem a resposta para as suas interrogações, por outro lado, está perturbado interiormente, está inquieto psicológica e espiritualmente, quer encontrar uma resposta e ela não é dada. O livro de Jó é um passo muito importante para superar uma mentalidade extremamente primitiva que se encontra em outros livros mais antigos da Bíblia, qual seja, se você está sofrendo é porque você tem culpa. Se você está experimentando algum mal é porque você pecou contra Deus. Então, a ideia de sofrimento relacionado com culpa. Mas isso passa a ser questionado no tempo de Jó. Primeiro porque há pessoas que cometem pecados e aparentemente não sofrem aqui na terra. Não são punidas pelos homens. Ou o seu sofrimento não é visto pelos homens. E aos olhos dos outros, esse que é mau não é punido, não sofre. E segundo, que há pessoas que são piedosíssimas diante de Deus e por outro lado sofrem. Então, necessariamente, essa visão um dia teria que ser contestada. E o livro de Jó marca exatamente uma evolução nessa mentalidade primitiva. Dela para algo que no tempo de Jó ainda não vai encontrar a resposta, mas pelo menos ele contesta. E a resposta do sofrimento do justo, obviamente que para nós cristãos, nós vamos encontrar a resposta na cruz. Jesus, o santo, o puro e o inocente, mas morreu. E a resposta é dada por toda a história da salvação, pelas palavras de Jesus durante sua vida pública e pelo próprio mistério redentor de paixão, morte, ressurreição, ascensão ao céu. Vamos ao livro de Jó? Por favor, se prepare, um texto angustiante. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. É como a flor que germina logo e logo fenece, uma sombra que foge sem parar, e é sobre ele que abres os olhos e o chamas a juízo contigo. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Se seus dias estão contados, se em teu poder está o número dos seus meses, e fixado um limite que ele não ultrapassará, afasta dele os teus olhos e deixa-o, até que acabe o seu dia como o operário, para a árvore a esperança. Cortada, pode reverdecer e os seus ramos brotam. Quando sua raiz estiver envelhecido na terra e seu tronco estiver morto no solo, ao contato com a água, reverdece e distenderá ramos como uma planta nova. Mas, quando o homem morre, fica inerte. O mortal expira e o que é feito dele? As águas podem faltar nos lagos, o rio pode secar e sumir. Assim, o homem se deita para não mais levantar. Durante toda a duração do céu, ele não despertará, jamais sairá de seu sono. O texto revela a perturbação do coitado do Jó. Lembremos-nos do contexto. Perdeu tudo o que tinha. O diabo se apresentou diante de Deus, pediu autorização a ele para provar Jó, tendo quase certeza que Jó amaldiçoaria Deus. Deus permite por um mistério que desconhecemos. Só que o demônio não podia tirar a vida de Jó, mas tirou tudo o que podia. As pessoas amadas, os seus entes queridos, exceto sua esposa, tudo o que ele possuía, a sua saúde, ficou numa situação deplorável. E a reflexão de Jó é a reflexão de quem está profundamente amargurado, extremamente perturbado. Está um farrapo humano. E a reflexão que ele faz da vida
porque ele não tem certeza ainda da vida eterna, a ideia de recompensa dos bons, o céu, punição para os maus, inferno, porque ele não compreende qual o sentido, porque o que está por detrás do seu sofrimento, ele que é justo, ele que sempre se recusou a admitir que é culpado diante de Deus, porque sua consciência de nada lhe acusa, utiliza palavras que mostram realmente o nada da vida. Eu sou uma sombra que foge sem parar, uma flor que germina e logo fenece. Para a árvore há esperança, mas para mim não há. Ao contato com a água, a raiz da planta logo reverdece, mas quando o homem morre, fica inerte. Vejam, nós não temos essa visão. Quando o homem morre, o homem se apresenta diante de Deus para ser julgado, mas isso só posteriormente vai ser revelado por Deus em Israel e precisamente no livro de Daniel e com mais clareza ainda no Novo Testamento. O mortal expira e o que é feito dele? Secar, sumir, assim o homem... Vejam, o versículo 12, o homem se deita para não mais levantar. Então aqui está negada, ou pelo menos não está clara, ou não é admitida, não foi revelada a ideia da ressurreição. Durante toda a duração do céu ele não despertará, jamais sairá do seu sono. Por favor, qualquer cristão, qualquer pessoa que lê esse texto não nega a ressurreição, porque não pode negar o que não existe. Esse texto foi escrito numa época em que não se tinha a noção de ressurreição. Portanto, na Bíblia não há contradição. Quando um texto escrito numa época remota não admite algo que um texto escrito numa época próxima afirma, não é que os dois se contradizem. Há uma evolução de uma época em que não se tinha a noção de ressurreição para uma época em que a ressurreição já aparece claramente na fé de Israel. Obrigado pela sua audiência. No próximo domingo, com a graça de Deus, retomaremos esse argumento. Eu insisto que é importante que nós estudemos, esmiuçando, debulhando, por assim dizer, investigando sem pressa, um argumento como ele se apresenta no Antigo Testamento e no Novo, para que a gente tenha uma ideia exata da evolução dessa realidade chamada morte, bem como dos outros novíssimos, o juízo, o inferno e o paraíso. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe sua vida. Não falte. Até lá.